Boa noite. Hoje à noite vamos tentar terminar um pouco o assunto, não o assunto do craniano, tem ainda muita coisa para falar, mas tentar terminar com o desenho, que eu não consegui fazer até agora, com o desenho a questão das lesões, da esfenobasilar e globalmente uma visão sintética do que você pode fazer com a osteopatia craniana. Para isso, vai ser uma aula que eu espero que vai funcionar agora, que vai ser essencialmente colocada no desenho. Vou tentar desenhar para poder explicar corretamente o que nós vamos fazer. Por isso, eu vou share screen, my iPhone. Yes. Voilà, vamos ver se isso funciona. Não, não funciona. C'est le signal difficile à prendre, cette histoire-là. Voilà, screen mirroring. Voilà, parece que funcionou. Yes, funcionou. Voilà. Alors, eu vou desenhar e tentar um pouco sintetizar as coisas de A a Z. Você faz uma sessão de craniano, não porque você gosta de craniano, mas porque faz parte do tratamento osteopático. Faz parte do tratamento osteopático e é um tratamento profundo e sutil que vai mexer com as tensões internas da pessoa e o cérebro. Portanto, para conseguir obter que o efeito seja bom, você deve obter que as coisas comunicam no corpo inteiro. E, em particular, que as coisas comuniquem entre a cabeça e o sacro. Essa é a primeira ideia que você tem que ter. Essa comunicação é feita pela dura mater, mas você não consegue ter uma comunicação correta se você não tem uma coluna que não tem lesões osteopáticas. Então você deve, talvez você vai ter que manipular. E também você não consegue fazer nada se tem zona de tensão ou zona muscular de grandes tensões. E o assunto do método de Jarnet, que é muito bom nesse ponto de vista, é que pensa bem a comparar o efeito sobre as tensões musculares do corpo inteiro, para não unicamente fixar sua atenção sobre a cabeça. Mas, de toda maneira, o que vai me interessar no início é liberar os diafragmas. Os diafragmas são o diafragma da pelve, não? O diafragma inferior da pelve, ok? Ou esse diafragma que nós falamos, que é a linha arqueada, o diafragma que é o diafragma torácico, né? Esse diafragma aqui que é chamado o orifício superior do tórax e depois as técnicas que vão se interessar naquele diafragma da cabeça que vai separar em cima os hemisférios e embaixo as fossas nasais, a boca e o cerebelo. Portanto, a primeira coisa a saber bem fazer é liberar os diafragmas. Eu lhe lembro que liberar os diafragmas significa que você sabe pegar com delicadeza entre suas mãos o corpo do paciente, não? É que o corpo do paciente está assim, é que você vai explorar com um pouco de pressão das suas mãos, você vai explorar a compressão
a tração, a rotação de um lado do outro, a lateroflexão, enfim, você vai explorar todas as dimensões como se você tivesse entre suas mãos exatamente a mesma ideia, como se você tivesse entre as mãos um bastão, assim, uma boa imagem, isso, um bastão, assim, tu vê aqui, e que você quer, né, ele oferece uma certa resistência à compressão, e você quer fazer todos os movimentos que você consegue fazer no espaço, a flexão, a lateroflexão, etc. Então, essa vai ajudar muito a conseguir trabalhar corretamente o seu, a passagem, não é? A passagem dos líquidos, passagem dos nervos, enfim. A primeira coisa é isso. Segunda coisa que nós comentamos já bastante é que você deve parar de considerar o crânio como uma coisa isolada e você vai se interessar, segunda coisa, nas torções. Porque o corpo é cheio de torções. Eu já expliquei que uma escoliose é uma torção. Tá? Você tem menos rotação aqui e muito mais rotação aqui. A espinha está por dentro. Então, entre essa que não é zero de rotação e essa que está zero de rotação e essa no meio do ápice que é muito rodado, você tem bem uma dupla torção. Tá? Alors, a torção mais importante a tentar localizar e a resolver são as torções da pelve, com globalmente uma situação de uma pelve, uma hemipelve que prefira fazer um passo do que o outro. A torção clássica é essa, isso é posterior e isso é anterior. Que seja bem claro que essa torção, que é ligado com os movimentos da marcha, que é assim, você tem lá, você vê bem que quando você anda assim, você entende bem que os braços equilibram o movimento das pernas, mas que a perna que é do lado posterior está forçada em rotação anterior, enquanto a perna do outro lado está muito menos forçada em rotação posterior. Então, essa torção que você faz a cada passo pode ser como tudo no corpo humano, com uma torção preferida, né? Mas essa torção preferida vai se transmitir ao sacro e vai se transmitir ao sacro com as duas torções que todo mundo conhece, né? As torções chamadas anterior, né? Isso é uma torção, a torção mais clássica, ou as torções chamadas posterior. Isso também é uma bastante frequente. Hein? Isso é uma torção para a esquerda, sobre uma base esquerda, e isso é uma torção para a esquerda, sobre uma base direita. São essas duas torções clássicas de rotação do sacro para a esquerda, que você deve também tentar resolver antes de realmente atacar o crânio. Você pode considerar, claro, que é o crânio que manda a torção embaixo e começar com o crânio, mas é a famosa história da galinha e do ovo. Eu acho que você teria todo o interesse como iniciante a começar embaixo e subir tranquilamente para cima para poder mexer com o crânio depois de ter liberado as torções, enfin, os diafragmas e as torções. Alors, quando você chega no crânio, a primeira coisa a verificar é se você está justamente na frente de uma torção do crânio. Alors, torção, eu escrevo aqui do crânio, eu não escrevo
torção da esfenobasilar, torção do crânio, porque os ossos são ligados. A torção clássica que você tem, que corresponde à torção da pelve, é que, de um lado, você vai ter uma pessoa que vai ter alguma coisa alta, uma asa alta, e do outro lado, uma asa baixa. Tá? E muitas vezes a mesma coisa que você tem embaixo, com uma asa alta e uma asa baixa. Yes? Alors, o que é interessante nessa história é que, se realmente tem uma torção, ela vai ter uma consequência lateralmente sobre os temporais. Me explico. Se você tem do lado esquerdo, que é assim o lado esquerdo, se você tem do lado esquerdo uma asa que é alta, você entende bem que o osso que está aqui, amarrado com ele, que é o temporal, ele vai ter tendência a fazer isso também. O que vai colocar a mastoide em situação anterior. Yes? E se você olha agora o lado direito, você vai bem entender que do lado direito você tem uma situação bem diferente. Do lado direito, isso é baixo. Portanto, você entende que o osso que está aqui, ele vai ter tendência a rodar com ele, não tem outro jeito. Portanto, agora, essa mastoide vai se tornar posterior. Quando você vê, quando eu falo de torção do crânio, eu me permito, em pedagogia, de falar que a torção da esfenobasilar, ela não está isolada, ela vai forçosamente ter uma repercussão sobre o conjunto. Então, vamos falar da repercussão agora mais sutil sobre o temporal. Se você representa o temporal vista de cima, se você representa um crânio assim, e que você imagina que os olhos da pessoa são assim, e que o nariz é assim, yes? Você entende que globalmente as mastoides são mais ou menos aqui, e o osso temporal é um osso que faz o bordo lateral. Faz isso? Faz isso. Vamos simplificar. Lá na frente, todo mundo entende que ele vai com o esfenoide, e atrás, você entende bem que aqui ele vai com o occipital. O que é interessante entender é que esse osso lateral, ele vai rodar, como você entendeu que ele vai rodar. Vamos falar, por exemplo, que ele roda nesse sentido. Ele vai rodar, mas ele não vai rodar no eixo que é perpendicular ao crânio, que seja transversal, ele vai rodar no eixo, ele vai rodar no eixo que é um eixo oblíquo. A mecânica sempre se representa um eixo dessa maneira. E essa direção, por incrível que pareça, é a direção de um reforço interno do osso temporal, que se chama a zona petrosa. Essa zona petrosa vai se articular com a parte anterior do occipital, que se chama processo basilar, e lá você vê aqui, eu vou mudar de cor hoje, vai ser um dia cheio de cores, colocar a zona, isso, essa coisa rosa, é a petrobasilar. Então, é ao redor desse petrobasilar. Alors lá,
você entende que se o osso temporal roda, ele vai colocar também a torção de um lado e do outro, a petrobasilar. No meio, você tem o osso, o basilar que está aqui, ele tem torção de um lado e do outro. Tem uma tensão nessa região. Eu lhe lembro que essa região é uma região super importante, que é a região aqui da saída de um enorme nervo, um para os olhos, um para o maxilar e um para a mandíbula, que é o famoso quinto trigêmeo. Então, você tensiona essas duas coisas. Você vê que é uma torção, torça todo mundo. Torça a esfenobasilar, que vamos ver, e torce também asa petrobasilar, que corresponde a duas escamas que vão em sentido opostos. Right? Voilà. Portanto, eu continuo, se eu falo se eu falo de torção craniana, isso diz respeito à esfenobasilar, a articulação entre o esfenoide e atrás o processo basilar, que é o occipital, mas diz também respeito à petrobasilar e ao osso temporal. Alors, o que é interessante entender é que se você tem, vou apresentar assim, que é o mais fácil de entender, eu acho. Se você tem uma pessoa que te olha fixamente aqui, com pequenos ossos, olhos levemente cruéis, né? E que a pessoa te olha lá na frente, entende que o osso anterior, ele está, vamos falar que o osso anterior seja assim, né? O exemplo que eu tomei, né? Alto aqui e baixo aqui, e o osso posterior, que vou desenhar de rosa, o osso posterior, ele não é nesse sentido, ele é um pouco mais baixo, mas ele vai ser inclinado assim. Então, você vê que ele está baixo do lado que o osso anterior está alto. Voilà, isso é uma torção. Alors, para que seja mais pedagógico entender, entende que a torção ele é assim. Né? E que aqui no meio você tem a esfenobasilar, que está em torção. Está em torção como quando você tenta romper a sua baguete de pão francês, que você faz assim, é uma torção. Voilà. Está claro? Portanto, de um lado, alto e baixo, e do outro lado, baixo e alto. Good? Torção que envolve também o petrobasilar e os dois ossos. Alors, isso é a primeira lesão que você tem que tentar descobrir. Alors, como que você descobre uma lesão? Você descobre uma lesão porque você é um adepto do método que sugerir um movimento. Você coloca seus dedos sobre a superfície que você quer testar. Você apoia um pouco, nada de papo furado que você apoia uma coisa etérica, porque você tem que comprimir por baixo de você os tecidos gordurosos, que tem um pouco no crânio, para poder se dirigir na estrutura óssea. Então, você tem que apoiar um pouco e ter a intenção de tocar esse osso. Você não coloca suas mãos de qualquer jeito. Você tem que querer tocar esse osso. E uma vez que você fez a pequena pressão, você vai testar se ele aceita fazer isso ou se ele recusa fazer isso. E lá você tem a mesma coisa que a osteopatia visceral, craniana ou estrutural, isso é o movimento livre, que é chamado o movimento da lesão. Esse é o movimento restrito e que você vai querer restaurar. Globalmente, em osteopatia craniana, você utiliza como tratamento, que eu vou colocar numa coisa verde. Será que funciona verde?
Globalmente, não funcionou. Globalmente, o tratamento em osteopatia craniana é chamado funcional. Você empurra no sentido livre, você espera, você faz respirar, você faz e você tenta depois disso, você tenta verificar se o movimento oposto se liberou. Isso é verificar. Bom, você pode também utilizar uma técnica estrutural, mas globalmente a técnica é sugerir os movimentos, comprimir um pouco, testar se você tem movimento livre ou movimento restrito e tratar utilizando o movimento fácil. É isso que é o mais importante e depois verificar. E se não funciona, você recomeça. Hein? Yes? Portanto, torções. Alors, continuamos a maioria das pessoas, você vai encontrar torções. Mas tem pessoas, meu Deus do céu, que as pessoas, você vai fazer isso, é desesperador no início. Você encontra isso tudo bonitinho, sim ou não? E você acha, então vou encontrar a mesma coisa do outro lado. Niet. Tem pessoas com qual você não encontra a mesma coisa do outro lado. Você encontra atrás, vou colocar o atrás de rosa, você encontra que atrás é a mesma coisa do que na frente. Ou se você prefere, para te ajudar um pouco a entender isso, você tem dois ossos que são assim, tá? E baixo do mesmo lado. Alors, como que você pode explicar isso? Você pode explicar isso porque você vai complementar esse teste, que os dois são baixos do mesmo lado e dois altos do mesmo lado, você vai complementar com sua percepção ao nível transversos do crânio. E por isso, se não entra em pânico, você entende que um crânio normal está bem redondinho, vista de cima, está bem redondinha assim. Você tem a mesma impressão de curva de um lado e do outro. Mas esse crânio que você toca, você vai ver que ele não é assim. Ele não é bem redondinho. Você vai ver que de um lado ele é nitidamente mais redondo do que do outro lado. Você vai ter uma impressão de uma coisa assim. Você tem a pessoa assim, o nariz assim, lá. Está um pouco exagerado, mas você tem isso. Ou, se você preferir, um lado está em expansão e um lado está todo michuruquinho e contrário da expansão. Ou, se você preferir, se a gente utiliza o vocabulário um pouco mais mecânico, esse lado está em tração, esse lado está em compressão. Então, se você pensa ao nível, isso evoca uma curva assim, sim ou não? Evoca uma curva assim. Exatamente a mesma coisa que você vê atrás na coluna de uma pessoa. Isso te deixa pensar que tem uma escoliose. Alors, cuidado com o vocabulário utilizado pelos osteopatas, os osteopatas cranianos. Essa escoliose, você entende que do lado da compressão é o lado da lateroflexão, sim ou não? Nesse caso, o que você vê é uma lateroflexão esquerda. Ou, se você prefere vista de cima, o osso occipital e o osso que está atrás, que está na frente, o osso esfenoide, eles são com uma articulação desse lado em tração
e desse lado em compressão. Não é complicado. Você deve entender que forçosamente o osso anterior, o esfenoide aqui, ele rodou para esse lado. Isso não? Ele rodou no desenho que eu mostrei para a esquerda. E o osso que está atrás, para fazer essa rotação, você entende bem que ele rodou ele para a direita. Ou se você preferir, são duas rotações opostas que vão criar, no início está assim, tá? E você tem uma articulação com certa, uma sínfise, né? Mas os dois rodaram, um roda para cá e o outro roda para cá. Portanto, essa rotação vai criar uma coisa interessante e você vai criar isso. Pronto, é bem o que eu explico, exatamente como uma lateroflexão na coluna. Então, essa associação do que nós vimos, essa associação que de um lado e mais baixo para os dois ossos, né? Você vê a pessoa está assim, lá, yes? Essa associação com o fato que você tem um lado que é um pouco mais cheio, um pouco mais redondo, um pouco mais em expansão e sem compressão, mas chato, essa associação designa o que se chama uma escoliose craniana. Eu repito, a escoliose craniana se chama SR. É exatamente como as colunas, e eu fiz diversos cursos sobre as leis, os modelos mecânicos de Freyet. Se você vê isso, você entende que lateroflexão e rotação são opostos. Alors, a dificuldade a dificuldade para todo mundo entender o que é lateroflexão e o que é rotação. Alors, relaxa, não é complicado. Tu tem uma lateroflexão quando tu olha a pessoa vista de cima, não exagere tudo, que seja claro. Lá, você entende que isso é toda uma expansão, yes? Isso é expansão, tá? E isso está em compressão. Isso se chama, vista de cima, uma lateroflexão esquerda. Agora, o que se chama a rotação é o fato calmo, que é simples. É o fato que do lado direito, esse lado direito está em expansão, mas ele está também baixo, o que é, bom, os osteopatas cranianos são assim, hein? Significa que visto de trás, que representa vista de trás, a cabeça, ela como se ela fosse assim. Yes? Você vai falar, mas isso é uma lateroflexão. Não é lateroflexão. Isso é chamado pelos osteopatas cranianos a rotação. Lateroflexão, ela está desse lado. Yes ou não? E você tem bem a ideia básica de Freyet, lateroflexão de um lado e rotação para o outro lado. Good? Globalmente, o que você deve se lembrar é que a flexão e a extensão, que são os dois movimentos principais do movimento cranianos, a flexão é uma expansão lateral particular e uma extensão é a volta. Yes ou não? Portanto, você entende bem que esse lado está em flexão. Este lado ele está em extensão. E você se lembra também, eu espero que isso é claro para vocês, que quando você observa uma pessoa deitada e que você deseja perceber os movimentos aqui
da asa e o movimento aqui do occipital. Você se lembra que os dois ossos vão rodar em sentido oposto. Isso vai descer, assim, porque o centro de rotação dele está por aqui. Yes? Faz um pequeno círculo. Mas o centro de rotação desse grande osso que vai de aqui até aqui, o centro de rotação é por aqui. E ele, como ele vai rodar ao redor desse centro, esse ponto vai se dirigir nessa direção. Donc, o crânio, enfin, o occipital, se dirige anterior e inferior, exatamente como a asa que se dirige anterior e inferior. Todo mundo imagina, quando a pessoa está deitada, que isso vai para anterior e superior. Que superior? Essa direção, numa pessoa deitada, se chama anterior. Ou se você tem dificuldade, para o teto. Yes? Mas não é superior. E entenda bem que aqui a saliência que você tem aqui vai se deslocar, se você colocar os seus dedos aqui, ela vai se deslocar de uma maneira tangencialmente ao movimento de rotação, que é o movimento de rotação desse sentido, e lá, você entende bem que ela vai verticalmente para baixo, para os pés. Está bem claro? Então, globalmente, se eu te falo que a metade direita do crânio está mais redonda assim, globalmente, eu quero te dizer que esse lado é em flexão. E você vê também que ele é baixo. Voilà. Agora, eu acho que está claro. Os alunos têm uma grande dificuldade. Será que vai de um lado ou do outro? Baixo. Yes? Alors, isso são a primeira armadilha a tentar desvendar. Hein? Torção no crânio. E se não tem torção no crânio, e se você vê um lado que está tudo baixo, não é uma lateroflexão, vê-se isso associado com uma lateroflexão no plano horizontal. Mas quando você trabalha com craniano, bom, por uma boa parte dos seus pacientes, seu desejo de insistir um pouco no craniano é porque você percebeu que tem tensões internas e dor orofaciais. A primeira dor super clássica que você vê é que a pessoa te fala que ele tem a impressão que os olhos são numa situação de expansão, assim, que parece assim, ou ao contrário, que esses olhos são com a impressão de ser como esmagados, não? Alors, os dois casos, entende bem que os dois casos são casos no qual os nervos motores, né? E sensitivos que são destinados ao olho são envolvidos numa situação de tensão, de compressão. Alors, como que você entende isso? É super simples. Você tem o olho que está uma coisa lá na frente, ele manda um nervo sensível atrás que vai atravessar um lugar muito especial da parte anterior do corpo do esfenoide e fazer um quiasma para ir para o lado e cruzar as fibras. Mas tudo que vai se dirigir para a musculatura, o controle da tensão interna dos músculos, do movimento, etc., tudo isso vai vir de trás, porque são nervos cranianos, e o 3, 4, 6 e uma parte do quinto. Todos esses nervos vão ter que atravessar uma coisa que se chama numa fenda, que vão ter que atravessar na direção do olho, e isso é chamado a asa do esfenoide. Alors, o desenho é pedagógico, hein? Na verdade, a asa do esfenoide, enfin, essa asa, ela representa a parte posterior assim,
do, do, da órbita, hein? Da órbita. Yes? Então, você está bem com o corpo aqui, né? E a asa que é assim, e todos os nervos que vão na direção do olho. Então, se você tem uma tensão ou de esmagamento, de tração, globalmente uma cefaleia anterior, meu Deus do céu, se interessa nos nervos que passam nessa fenda entre asa maior e asa menor. Portanto, como que você consegue tensionar esses nervos, ou comprimir ou irritar eles? Você tem duas soluções. Ou você coloca constantemente essa asa nessa posição baixa, então ela vai ficar nessa situação, e você entende bem que os nervos que atravessam, os nervos, eu vou tentar colocar numa outra cor, vamos tentar colocar ele de azul. Voilà. Você entende bem que o trajeto daqui até o olho, enfin, exagerando, hein? Esse trajeto que eu representei em azul, ele não tem nada a ver com esse trajeto que eu te represento aqui, com o olho que está aqui. O conjunto vai se deslocar para frente, inclusive a órbita. Você entende que tem uma diferença entre esse trajeto verde e esse trajeto azul. Né? O azul é mais longo. Portanto, você tem um efeito de tração constante sobre o nervo, isso é muito desagradável. Alors, como que isso é capaz de se produzir? Você tem duas soluções a essa coisa. Ou você tem essa situação no qual um osso fez esse movimento, que é chamado flexão, e o outro não o fez. O outro não fez. Ele ficou nessa rotação. Essa rotação é chamada de extensão. Ou, se você quiser, na pessoa, é simples, na parte anterior, ela está em flexão, e a parte posterior, ela não fez nada, ou, se você preferir, ela está em extensão. Globalmente, uma não coordenação, lá na frente fica todo tensionado e os nervos vão ser forçados assim. Essa situação de flexão anterior e extensão posterior, você vê que ela colocou o corpo aqui do esfenoide mais alto do que o processo basilar. Isso se chama strain alto. Eu fiz bem a diferença outro dia, é uma questão de vocabulário entre stress and strain. O stress é a força externa aplicada. O strain é a deformação interna. São os esforços internos que tem. Eu explico isso se você pensa uma casa, está bem claro que a casa tem um peso enorme apoiado no chão. Você entende que todo o peso da casa está apoiando sobre a parede, e a qualquer lugar da parede, e adentro da parede você tem um esforço interno de compressão, que deforma um pouco a parede, muito bom, porque a parede é muito rígida, mas que deforma um pouco ela, e essa é strain, e essa é stress. Okay. Então, essa lesão se chama strain, né? Tensão e deformação interna da esfenobasilar, alto, que o referencial é o corpo do esfenoide.
Então, você tem exatamente a mesma ideia com o movimento oposto. O movimento oposto exagerando, você tem uma situação aqui no qual você vê bem que o corpo desse esse esfenoide, ele ficou baixo em relação ao processo basilar. Eu lhe lembro, cuidado! O processo basilar, eu vejo pessoas que pensam, o que ele fala? O processo occipital, ele gira ao redor disso, bien sûr, não? Portanto, o que você toca com os dedos é isso. Lá, você vê bem que a perpendicular é anterior e inferior, mas esse ponto que está aqui, você entende bem que quando ele se desloca, essa parte vai se deslocar assim, anterior e superior. Está bem claro? Hein? Todo mundo entende o desenho de uma pessoa que está assim, com o nariz aqui? Yes? Está claro? Portanto, lá, o strain chamado baixo vai também colocar os nervos que saem aqui, em particular o nervo 5, né? Vai também fazer um trajeto anormal para ir até o olho. Então, strain alto, strain baixo vão criar geralmente uma cefaleia, uma dor, um desconforto anterior. Essas lesões não são fisiológicas, não são bem suportadas e devem ser entendidas. Não? A escoliose, a gente suporta uma escoliose, a torção a gente suporta, mas treina, esse tipo de strain é muito desagradável. Agora, resta um strain, se a gente vê alto, baixo, você vai me falar, mas deve ter um lateral também. Claro! Alors lá, você deve voltar na ideia do que é uma rotação. Uma rotação significa que a face anterior rodou para um lado. Se você vê isso se chama uma rotação para a esquerda. Yes? Agora, imagina que o crânio seja feito de uma parte anterior, com o nariz assim. Isso é pedagogia, tá certo? E que há uma parte posterior que seja assim. Voilà. Imagine que os dois rodam para a esquerda. Esse roda para a esquerda e esse roda para a esquerda. A parte anterior roda para a esquerda. Então, você entende que essa parte anterior vai rodar para a esquerda, você vê? E a parte posterior vai também rodar para a esquerda, mas quando ela vai fazer esse movimento, ela vai criar uma situação que vai ter aqui uma defasagem entre os dois. Isso rodou para a esquerda e isso rodou também para a esquerda. E você vê bem que aqui tem uma saliência do lado direito. Portanto, se você quer um desenho mais anatômico, seria isso, o corpo, uma asa, isso rodou para a esquerda, né? E lá você tem um processo basilar e também rodou para a esquerda. Você vê que isso cria uma situação de cisalhamento adentro da articulação esfenobasilar. E lá, esse movimento é chamado, porque o corpo é saliente aqui, se chama um strain lateral direito. O corpo, os dois olhos rodam para a esquerda e o corpo do esfenoide fica saliente à esquerda. Isso vai criar uma situação muito chata para todos os nervos que vão também nos olhos e para o nervo que cria dor de cabeça, essencialmente. Se você tem essa situação, vou simplificar um pouco o desenho, né? Lá,
Você tem essa situação. Né? Você entende bem que todos os elementos que são aqui e que vão para frente são estirados. Né? E você tem que os elementos que são aqui, né? Os elementos que são aqui e que vão para frente, eles são relaxados. Né? Então tem uma tensão para todos os elementos que estão à direita e uma situação menos tensionada à esquerda. Então, geralmente, você vai ter, nesse tipo de lesão, você vai ter uma diferença, muitas vezes uma diferença de volume ou de aspecto dos olhos. Você vai ter um olho que vai te parecer maior, um olho que vai te parecer menor. E olho que te parece maior, geralmente é aquele que está do lado da tensão, ele está sofrendo. Mas esse tipo de lesão, você já viu pessoas que são um pouco assimétricas assim. Tipo de lesão é um strain lateral. Eu aproveito para falar de uma coisa que eu esqueci de falar, é que quando você tem um paciente que tem um paciente que tem... isso é uma coisa importante, você vai ver. Quando você tem um paciente que tem uma pequena assimetria, nós somos acostumados a ver as pessoas nessa posição. Portanto, você vai ter um pouco de dificuldade a ver todas as assimetrias da pessoa, porque nós somos acostumados a reconhecer as pessoas lá na frente. E nós somos acostumados com as proporções, com as coisas. Agora, gira essa cabeça do outro lado e deita essa pessoa, e lá você vai ver que é muito diferente a percepção que nós temos agora do crânio, porque do rosto, que a gente vê a pessoa deitada. E você vai ver que muitas vezes, a gente vai ver que as tensões faciais que puxa de um lado, eles vão se reproduzir sobre isso. É isso ou não? E você vai ver uma coisa assim. Você vê a diferença? Alors, as moças que são muito cuidadosas com a forma das sobrancelhas, que se epila para que seja bem simétrica, a maioria das moças que são observadoras se vê nessa posição, mas eles veem bem que as coisas não são simétricas. Faz de tudo para que ele pareça simétrico. Mas quando a pessoa está deitada e que você está aqui com suas mãos trabalhando com a pessoa assim, você entende? Você vai ver muito melhor essa assimetria que a gente vê bem nas torções. Eu esqueci de falar disso. Então, quando você, agora, entendeu o strain, que cria uma situação lateral de tensão, etc. Escoliose, flexão, extensão, e a última lesão, e a lesão no qual se coloca as mãos, você não percebe nenhum movimento. Não percebe nenhum movimento, é a lesão de compressão. Alors, ela se descreve como você está com o seu paciente, assim, você coloca aqui, tenta isso, e nheta, está duro como um pau. Você coloca essas mãos aqui, você tenta isso, nheta. Você sente que está super duro. Você ataca esse magnífico osso lateral, através da mastoide, que vai ser o meu único elemento que eu vou explicar. Você coloca seu polegar na frente ou atrás, tudo duro, e duro da mesma coisa, da mesma maneira, de um lado e do outro. Lá você está na presença de um crânio que está como se fosse ossificado, mas tem movimento normalmente. Lá você tem que liberar as fáscias do crânio, que são as membranas. O que vamos ver a próxima vez, as técnicas de fáscias
das membranas e como que você consegue atingir as estruturas internas do crânio. Mas o que é certamente importante entender isso, que para reanimar esse movimento, eu vou terminar com isso, eu lhe proponho de saber bem trabalhar com a questão do... Olá, a coisa está curta demais, vou começar, de trabalhar com... Ah, mas não quer? O que é isso? Meu Deus do céu, estou perdido. A coisa está bloqueada. Voilà. Alors, eu vou... Ah, eu acho que se faz assim. Bom, eu acho que está bloqueado. Vamos ver. Não, não está bloqueado. Então, assim, yes. A questão, a meu ver, muito inteligente do Mr. Desjardins é de saber tentar reanimar isso. Alors, tem diversas maneiras, mas a maneira mais simples é de tentar obter tensão no corpo inteiro. Para fazer uma tensão no corpo inteiro, uma ideia simples é de manter a tensão inspiratória do diafragma e de aumentar a tensão da cadeia posterior, sobre o conjunto, pedindo uma dorsiflexão. Apneia inspiratória mais dorsiflexão, associado com a técnica craniana a mais simples para esse tipo de lesão, é de pegar aqui o frontal e pegar aqui o occipital. Lá você tem uma possibilidade de estar trabalhando exatamente como nós vimos os diafragmas, entre as mãos, etc. E lá você tem a possibilidade absolutamente genial de trabalhar a foice e a tenda nessa posição, eu lembro, com a apneia inspiratória. Alors, essas apresentações, eu vou ver se eu consigo fazer de novo. Yes, eu consegui. Portanto, se eu faço um resumo muito simples, flexão, strain alto, torção, strain lateral, escoliose. Se eu faço um resumo que vai ajudar todo mundo a entender um pouco as coisas, você tem 4 pontos a verificar, não é complicado. Você tem uma asa esquerda, uma asa direita. Você tem um occipital esquerdo e você tem occipital direito. Voilà. Você estimula, você sugere o movimento. Em flexão, todo mundo vai para baixo e para frente. Eu falo do lugar que você toca quando eu falo do occipital. Eu expliquei bem outra vez que a tensão das membranas vai na pessoa, vai criar uma tensão nesse sentido, o que faz que esses 2 ossos vão ter que se dobrar assim. E como quando você apoia 2 elementos assim, coloque compressão assim, vai explodir isso. Ou poderia explodir isso, mas não, se produz isso. Porque tem a tensão da força a mais. Voilà. Um strain alto, você entende que um osso faz uma flexão e o osso posterior não faz a flexão. Agora você pode falar que ele faz o contrário disso, ou você pode falar, se você preferir, que ele está tudo duro e não quer fazer nada. Yes? Voilà.
uma torção é como se você tivesse, de um lado, uma flexão e de outro lado, uma extensão. Globalmente, eu poderia explicar assim, globalmente você teria uma asa que seria em flexão e uma asa que seria em extensão. Ou, se prefere, uma asa inferior, uma asa superior. Mas você vê também que na pelve há uma rotação anterior, a espinha que é anterior, ela se torna anterior e inferior, exatamente como aqui. Yes? E atrás você tem o contrário, que o esquerdo será anterior e inferior, e o direito será posterior e superior. Yes? Então você tem uma grande diferença. Alors, o strain lateral, vou falar do strain lateral direito, os dois ossos rodam para a esquerda. Então, não é complicado. A asa esquerda, como roda a esquerda, é posterior. E a asa direita, yes, é anterior. E a mesma coisa atrás. Alors, uma lateroflexão, você tem dois movimentos. Você tem a lateroflexão e a rotação. Alors, a rotação, começar com isso, que ninguém chora. A rotação, se eu falo de uma rotação direita, significa que todo mundo está baixo. Yes? Isso se chama uma rotação direita. Para de chorar, não é uma lateroflexão. A lateroflexão, ela se mede no plano transverso. Essa lateroflexão é uma compressão esquerda. Para que tivesse uma compressão esquerda, o osso anterior tem que rodar para a esquerda, portanto, o que é esquerdo será posterior e o que é direito será anterior. E o osso atrás faz o contrário. Esse idiota, ele olha para a direita. Então, se ele olha para a direita, você entende bem que o que está à direita é posterior, o que é à esquerda está anterior. E lá você vê bem aqui, do lado esquerdo, você vê isso é esquerdo, isso é esquerdo, você vê bem que é assim que vai explicar a compressão. Voilà. Bom, quando você tem isso um pouco claro na cabeça, uma vez para todas, e que isso se estuda, e pronto, repita, vê os movimentos do espaço, você vai conseguir tocar o crânio dos seus pacientes com mais prazer e mais segurança. E não é uma grande coisa complicada. A semana que vem, que será terça-feira, nós vamos nos interessar mais à questão membranar, para bem explicar que as membranas puxam os ossos assim. E, na verdade, aqui nós falamos das consequências das tensões das membranas. Eu lhe lembro que os dois movimentos principais são durante a flexão, que você entende, só tem um movimento, é a flexão. Como o coração só tem um movimento, é a sistole. Hein? Então, você tem, durante a flexão, dois movimentos interessantes, que é esse, o aumento lateral e a diminuição anterior-posterior, que é exatamente o que eu te expliquei, que se você pensa uma pessoa isso assim, né? Como tem essa compressão que se faz pela foice que está aqui, né? E pela tenda que está aqui, né? Essas duas coisas que vão te diminuir anterior-posterior, eles vão colocar esses dois ossos que são aqui e aqui, né? Ele vai te colocar exatamente como quando você empurra dois paus em compressão assim, eles vão ter que ir para cima ou para baixo, mas vão ter, forçosamente, você vai criar criar um ângulo, né?
não tem jeito. Bom, ok. Então, essa aula era para tentar dar um pouco mais de luz a um movimento que eu tive que fazer a semana passada, porque eu não conseguia utilizar meu brinquedo preferido, chamado iPad, um grande iPad, você vê, que é muito legal para desenhar. E pronto, eu espero que essa aula vai um pouco ajudar a simplificar tudo. De toda maneira, não tem jeito na vida, você tem que sentar, olhar, estudar, até que essa coisa seja clara, cristalina, simples, e pronto. Nada, mas você tem que fazer um esforço pessoal para poder se fazer uma ideia, qual que seja o professor e a capacidade dele, um trabalho pessoal é indispensável. Voilà. Um prazer, até logo.